Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar. Se estendo o olhar no alto da montanha e a fonte além, eu ouço a murmurar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Só as irmãs. Todos. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Só os homens. E ao vi Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lado dos filhos seus, prostrar-me-ei em gratidão infinda, e exclamarei, quão grande és tu. Todos. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Convido você a abrir sua Bíblia para a carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios 2. Na verdade, estaremos lendo do capítulo 1 a partir do versículo 15. E aí entraremos no capítulo 2 até o versículo 10. Efésios capítulo 1, versículo 15, até o capítulo 2, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos dos vossos ou do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.
Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Hoje à noite, creio que o pastor Israel estará falando sobre essa primeira parte do capítulo 1 que nós lemos. Não sei se no texto em si, mas Paulo está aqui orando pelos seus irmãos na fé. Paulo está orando pelos crentes. Creio que tem até o título na sua Bíblia aí em negrito. E hoje, daqui a pouco, estaremos aprendendo mais sobre isso. Nós vamos cantar o segundo cântico, e aí depois deste cântico o pastor Israel já pode vir e dar continuidade aqui com a pregação. Junto ao meu Deus, e mais uma vez convido os irmãos a estarem em pé para entoarmos este cântico. Faz-me tua presença ver, ó Rei da glória, aqui meus sonhos, atos e temores tu conheces, sim. Não posso eu fugir, nem trevas vão o mal. Oh, como posso te trair, se perto estás, meu Deus, de mim, junto ao meu Deus, o vil mundo longe está, junto ao meu Deus, todo medo fugirá, junto ao meu Deus. Como posso desviar-me? No altar vou colocar-me, meu Deus, bem perto está. Faz-me tua presença ver, sozinho estou aqui. As dores, provas mesmo ocultas tu conheces, sim. Não posso enxergar que tua mão vai me guiar, porque não posso confiar, se perto estás, meu Deus, de mim, junto
Podem sentar. Pastor? Boa noite, irmãos. Vamos abrir as Bíblias para João capítulo 11, por favor. Nós estamos estudando nas quartas, tenho falado um pouco sobre aprendendo a orar com Jesus. Aí, graças a Deus, a gente já está no terceiro estudo hoje, né? Graças a Deus. Primeiro estudo, a gente estudou João capítulo 17, e vimos ali Jesus orando pelos discípulos, orando para que eles pudessem testemunhar, e orando também pelos não crentes, né? Para que Deus pudesse, no futuro, bem distante ou próximo, salvar a vida deles. No nosso segundo estudo, a gente viu as orações de Jesus bem cedo, né? Ele acordava bem cedo para orar, para buscar o Senhor, e assim poder ter essa comunhão com o Senhor. Hoje o nosso tema é orando em favor de um amigo. Acredito que todos nós temos amigos, e acredito que todos nós somos desafiados a orar uns pelos outros. E o texto é muito conhecido, mas eu quero tirar algumas lições desse texto de hoje. Então vamos ler João 11, 41 e 42. O texto nos diz assim: Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nos ajuda a cada dia acreditar nela e a cada dia seguir o que ela nos orienta a seguir. Obrigado também porque, como irmãos em Cristo e amigos, nós podemos orar uns pelos outros também. E graças a Deus que o Senhor tem nos dado essa consciência de poder lembrar de orar um pelo outro, de poder interceder em favor um do outro, e assim podermos ver o quanto o Senhor é presente na nossa amizade. Nós agradecemos por esse tempo aqui, pedimos que o Senhor nos conceda aprender grandes lições essa noite. Em nome de Jesus, amém. Diante da morte, qual é a nossa reação? É natural que os sentimentos eles sejam demonstrados diante da morte. A tristeza, a perplexidade e a reflexão. Nós também entendemos que, à luz da Bíblia, a morte ela é uma realidade para todos nós. Todos nós estamos sujeitos à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas devemos entender que a morte, ela não é só para algumas pessoas, mas é para todas as pessoas, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entendemos também que, à luz da Bíblia, Jesus Cristo é a esperança para cada um daqueles que morrem. Jesus disse, no próprio livro de João, nesse próprio texto aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós entendemos que Jesus, ele venceu a morte. E, ao mesmo tempo, ele promete para nós a vida. Ele diz ainda, no livro de João, capítulo 3, por isso, quem crer no Filho, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, porque sobre ele permanece a ira de Deus. Muitas pessoas não estão preparadas para a eternidade. Talvez não fosse o caso do amigo de Jesus, chamado Lázaro. Aliás, do amigo de Jesus, chamado
Lázaro, né? Ok. E das suas amigas, ou das suas irmãs, Marta e Maria, que moravam numa pequena aldeia chamada Betânia. O interessante desse texto aqui é que Jesus, ele ora mesmo nos momentos mais difíceis para se orar. Nós observamos que aqui ele está diante de duas irmãs que perderam o seu irmão, de duas irmãs que estão de fato chorando, e a multidão toda ali leva essas irmãs a vivenciarem esse sentimento, mas nós observamos aqui que o Senhor Jesus Cristo revela a sua comunhão com o Pai, mesmo diante da morte de um amigo. E essa comunhão é manifestada através da sua oração, da sua vida de oração. Então, Jesus aqui, ele ora, né? O texto diz, então eles tiraram a pedra e Jesus levantou os olhos e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que você sempre me ouvia, mas eu disse isso por conta das pessoas que estavam ao redor, para que creiam que tu me enviaste. O interessante é que Jesus levanta os olhos ao céu e ele conversa com o Pai no momento de mais dificuldade. Você já fez isso? Diante da morte de alguém, você ali orou a Deus e as pessoas puderam ver você orando a Deus, manifestando a sua comunhão com Deus, manifestando a sua confiança em Deus, manifestando a sua dependência de Deus. O interessante, irmãos, é que nós podemos perceber aqui que diante da morte, nós podemos perceber que surgem vários sentimentos, e esses sentimentos que são demonstrados diante da morte, são sentimentos que todos nós passaremos ou já passamos um dia. Tristeza, perplexidade e ao mesmo tempo refletindo, né? Refletindo acerca da própria pessoa ou refletindo acerca de outras pessoas que estão ali. Se somos crentes, nós queremos que outras pessoas sejam também, para terem também essa esperança, mas refletindo também diante da nossa vida. E aí, Jesus Cristo, de fato, ele ora, e a oração de Jesus revela isso, revela que nos momentos difíceis e marcantes, nós podemos, de fato, revelar a nossa comunhão com Deus. E como isso acontece? O texto ele vai nos dar algumas direções relacionadas a isso. Primeiro, vejamos o contexto do texto. O contexto da oração de Jesus está na situação mais difícil, ou difícil que uma pessoa estaria passando, pensando na família, a morte de Lázaro. Do versículo 1 até o versículo 38, vai falar acerca da morte de Lázaro. Lázaro, ele era amigo de Jesus. Ele estava morto há 4 dias. Alguns dizem que já estava cheirando mal. E o túmulo estava já fechado. O interessante é que aqui se mistura vários sentimentos. A dor de Marta e Maria, os judeus que amavam muito esse homem e a sua família choravam ali, o texto fala sobre isso. Até mesmo o texto vai dizer no versículo 35 assim, Jesus chorou. Jesus chorou. Então, os sentimentos aqui estavam muito elevados. E como nós podemos ainda, diante de tudo isso, diante da realidade do sofrimento humano, orar? Como nós podemos fazer isso, irmãos?
Todos nós aqui passamos por sofrimentos, sejam eles grandes ou pequenos. Talvez no momento não estamos passando, mas possivelmente passaremos. E aí, diante disso, qual é a nossa atitude? Nós oramos? Ou nós começamos a reclamar de Deus? O interessante aqui é que há uma promessa no versículo 25 e 26. O Senhor Jesus, diante desse contexto, ele então diz, então Jesus declarou, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E no 26 ele diz, e todo aquele que crê em mim, e todo aquele que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Você crer nisto? É interessante aqui, porque Jesus afirmou que ele tinha o poder sobre a morte. Porque ele diz que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aqui nós podemos entender, irmãos, que em meio a circunstâncias que nós não conseguimos compreender, que muitas vezes nós não compreendemos a morte, quando ela chega, às vezes, nós até esperamos, mas no momento que ela chega, a gente não compreende o porquê aconteceu aquilo. Mas aqui Jesus afirmou que tinha um poder sobre a morte. Isso significa que Jesus, ele teve liderança em meio à tragédia. Ou seja, nós precisamos aprender com a liderança de Jesus em meio a uma tragédia, em meio à morte. Liderar quando tudo está fácil de liderar é muito fácil, mas liderar quando tudo se torna trágico é difícil. O interessante é que a glória de Deus, ela também foi manifestada nesse momento. Você lembra o que Jesus disse no versículo 4 do capítulo 11? Jesus diz, ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho do homem, ou o Filho de Deus, seja glorificado por meio dela. Observamos aqui que o contexto mostra uma situação de morte. O contexto mostra uma promessa de Jesus, mas o contexto mostra também que aquela situação, aquele momento, é para a glória de Deus. Jesus afirma que, em meio a essa situação de perca, de lágrimas, tudo isso era para glorificar o Pai e confirmar a sua missão. A missão a qual eu li no versículo 42, quando ele diz assim, para que creiam que tu me enviaste. Interessante, irmãos, aqui, nesse primeiro momento, é que diante da tragédia, diante da perca, Jesus tenta em pontos e pontos demonstrar Deus. É isso que nós devemos fazer. Em meio à tragédia, nós devemos levar as pessoas a pensarem em Deus, a buscarem a Deus. E isso deve levar eu e você a entender que a tragédia não está tão distante de nós. Pessoas perto de nós estão sofrendo, estão passando por lutas e batalhas, às vezes até na nossa família. E como nós reagimos diante disso? Nós levamos essas pessoas a buscarem a Deus? Em meio a essa situação, na sua família, nas amizades que você e eu temos, como nós, diante de um caos, diante de uma circunstância difícil, nós apresentamos Deus para aquela pessoa. Em segundo lugar, nós podemos ver os elementos da oração de Jesus.
elementos que muitas vezes eu e você esquecemos. O primeiro deles está no versículo 41, quando o texto diz: então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. A palavra aqui que sai da boca de Jesus e que João consegue ouvir e escrever é gratidão. Em meio ao caos, nós também podemos ser gratos a Deus. É uma pergunta que eu queria que você pensasse e você fizesse para você mesmo quando você estivesse passando por uma grande luta e uma grande batalha. Eu ainda consigo ser grato a Deus? Em meio a tudo que eu estou passando, eu ainda tenho motivos para agradecer a Deus? E lá no fundo, você vai entender que você e eu temos motivos, sim, para agradecer a Deus. Mas essa palavra, no versículo 41, quando Jesus ele inicia a sua oração, ele inicia com gratidão, confirmando que quando nós somos gratos a Deus, revela algo, que sempre Deus está respondendo nossas orações. E nós temos motivos e motivos e motivos de gratidão ao Senhor. Jesus, ele confirma que Deus sempre responde suas orações, quando ele diz: graças te dou porque me ouviste. Você acha que Deus ouve suas orações, irmãos? Esses dias eu estava orando também, mas lendo o texto de Daniel. E lá é interessante porque Daniel ouve e Deus manda um anjo. Daniel ora e Deus manda um anjo já respondendo a oração de Daniel. E o texto lá vai dizer que Daniel era fiel a Deus. Será que a gente pensa nisso? Quando eu oro a Deus, Deus responde minha oração? Porque Deus está trabalhando na minha vida. No caso do Senhor Jesus aqui, a oração, ela começa com reconhecimento de que Deus é bom e de que Deus sempre nos ouve. Nós precisamos entender isso. E eu preciso ser mais grato a Deus, porque Deus é fiel comigo. Algum de nós está passando por necessidade? Mas mesmo que tivesse, algum de nós perdeu algo que Deus não supriu de uma outra forma? Meus irmãos, a lição que fica para nós aqui, nesse versículo 41, é que a oração começa com o reconhecimento de quem é Deus. E isso revela gratidão em nossa maneira de falar com o Senhor. Mas, em segundo lugar, o texto, no versículo 42, diz assim: eu sei que sempre me ouves. Isso revela, sabe o quê? Comunhão. O Senhor Jesus diz: eu sei que sempre me ouves. Isso revela comunhão. Pensa um pouco nas suas orações. Você sabe que sempre Deus te ouve? Isso aqui é uma certeza muito profunda. Quantas vezes nós oramos e lá no fundo a gente diz assim: Deus não me ouviu. Acho que a nossa oração não passou do teto. E não é porque palavras bonitas ou coisa desse tipo, não. É porque às vezes é só algo mecânico. Não é algo que vem, de fato, de um coração quebrantado. Jesus, ele demonstra sua íntima comunhão com o Pai aqui, irmãos. E a lição que fica para nós aqui, para mim e para você e para aqueles que estão nos assistindo, é que nós devemos cultivar uma vida de oração constante, como Jesus. Cedo, tarde, na cruz, na casa de alguém,
ele sempre estava cultivando essa vida de oração. Então, aqui uma coisa para a gente abrir os nossos olhos e abrir o nosso pensar. Se eu não oro, eu não estou tendo comunhão com Deus. Se eu não tenho uma vida de oração, isso envolve que eu não estou tendo constante comunhão com Deus. E Deus não vai me ouvir, porque eu não oro. Entende isso? Estão entendendo aqui, irmãos? Mas ainda, em terceiro lugar, a gente já viu que os elementos da oração: gratidão, comunhão, mais propósito. Por que eu estou orando? Versículo 42 diz assim: eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, a oração de Jesus é uma oração com propósito. Qual era o objetivo da oração de Jesus? Era revelar quem ele era e levar as pessoas a crerem no Pai. Vou ler o final, verso 42. Para que creiam que tu me enviaste. Então, nossas orações, elas precisam ser orações com propósitos. É você e eu orarmos com propósito. Qual é o propósito da minha oração? Envolve a glória de Deus? Envolve as pessoas crerem em Deus? Ou a minha oração é simplesmente uma ladainha? Uma reza? Não é algo que de fato está saindo de um coração que ama e teme ao Senhor. Dentro disso, uma lição aqui, é que nossas orações, ela deve ter um propósito de glorificar a Deus, mas de edificar os outros também. Eu preciso orar, e na minha oração, Deus deve ser glorificado, mas os outros devem ser edificados. Jesus disse: para que creiam que tu me enviaste. E antes ele diz: mas falei isso por causa da multidão presente. Em outras palavras, nós não devemos nos orar para nos amostrar, para dizer que a gente sabe orar mais do que o outro. Não. Nós devemos orar na simplicidade das nossas palavras, ou demonstrando quem nós somos, porque se você orar de uma forma diferente, as pessoas vão saber: não é você. Você tem que ser você. E você tem que orar como você é. Mas na sua oração, você precisa glorificar a Deus e edificar vidas. Edificar vidas. Lembre-se disso. Mas em terceiro lugar, as lições da oração de Jesus para hoje, né? Pegando esse momento, trazendo para hoje. Em primeiro lugar, a oração é como um instrumento de fé. É ali onde a gente está demonstrando a nossa fé. O texto vai dizer que Jesus, ele orou em voz alta. Isso significa que ao orar em voz alta, ele estava orando, demonstrando a sua fé em voz alta. Demonstrando para as pessoas em quem ele acreditava. Eu não estou dizendo agora que você vai lá para a praça ali e vai orar em voz alta lá. No contexto aqui, Jesus entendeu que isso deveria ser feito. As nossas orações podem impactar vidas e pode incentivar essas pessoas a buscarem a Deus. Mas, dependendo da maneira que você ora, também você pode afastar as pessoas de Deus, né? Porque muitas vezes eu estou orando, mas eu não estou vivendo a minha oração. Lembra do Pai Nosso, não é? Lembra do Pai Nosso. Em segundo lugar, uma lição que eu diria para hoje, da oração de Jesus, é a confiança inabalável
no poder de Deus. Sabe o que é isso? Mesmo quando todo mundo estava dizendo não, 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 ele orou. E ele confiou em Deus. Todo mundo estava dizendo não, certo? Todo mundo estava dizendo não, mas ele confiou em Deus e ele orou. Jesus sabia que sempre o Pai o ouvia. Ele sabia disso, certo? Oi, está saindo, está voltando ao normal. Vamos confiar. Então, em meio a aquele momento que trazia um abalo para todo mundo, Jesus orou. E Jesus, então, ali procurou buscar o Senhor e depender do Senhor em meio às lutas e batalhas nesse sentido. E o último, dentro desse momento aqui, de lições de Jesus para hoje, é que ele orou como parte da missão, certo? Jesus orou como parte da missão. E nessa oração ele disse que, no versículo 42, no final, ele disse assim: para que creiam que tu me enviaste. E aí o verso 43 e 44, eu queria que vocês acompanhassem, diz assim: e depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. E aí, o que nós podemos perceber aqui é que, na oração de Jesus, ele cumpre a missão do Pai. Irmãos, nós precisamos orar também, procurando a cada dia ver esse modelo de Jesus aqui e pedir que Deus use nossas vidas também para que a missão seja cumprida em nossas vidas. E aí eu deixo pelo menos 4 aplicações. A primeira delas: tenha um coração grato em sua oração. Ou seja, ore com gratidão. Você tem motivos para agradecer? Tem motivos para dizer a Deus: Senhor, obrigado? Nós temos, né? Nós precisamos exercitar isso. Às vezes parece que a gente chega diante de Deus só para reclamar, só para pedir, mas não tem nenhum motivo para agradecer. Só em a gente estar aqui já é um motivo de gratidão. Só em a gente poder ouvir a palavra de Deus e poder pensar, refletir, avaliar a nossa vida, já é um motivo de gratidão, porque antes a gente estava tudo perdido, tudo caminhando para o inferno. E Deus nos deu a graça de compreender o Evangelho. Então, antes de pedir, reconheça as vitórias, reconheça as lutas, reconheça o caráter fiel de Deus e diga assim: obrigado, Senhor, muito obrigado. Jesus, ele agradeceu a Deus. Devemos seguir o modelo dele. Em segundo lugar, ore com fé. Jesus orou expressando sua confiança no Pai, né? Lembra que quando humano, ele se submeteu ao Pai. Ele nos deu exemplo de confiança no Pai. E o interessante aqui é que confie que Deus ouve sua voz. Confie que Deus ouve suas orações. E confie que Deus vai responder conforme a vontade dEle. E é o melhor para nós. Então, em meio a tudo que acontece nas nossas vidas, devemos lembrar que quando nós oramos, também nós precisamos orar com fé. Orar com fé. Talvez nossas orações não sejam respondidas, porque elas não estão acompanhadas de fé. Lembra disso, é importante.
Mas, em terceiro lugar, lembre que o seu ministério tem propósito, ou deve ter propósito. Lembre-se disso. Nas suas orações, diga ao Senhor: Senhor, eu quero te servir aonde o Senhor me enviar para servir. E eu quero, Senhor, servir de acordo com o que o Senhor quer. Porque senão, irmãos e irmãs, nós vamos muitas vezes estar diante de Deus e não pedir a Ele que nos direcione para aquilo que Ele quer nos direcionar, que é servir, que é cumprir uma missão que Ele nos deu. Por isso, a missão que Deus nos dá envolve glorificar o nome dEle e edificar vidas. Então peça a Deus: Senhor, usa a minha vida na missão que o Senhor tem para ela, e me mostra a missão se eu não sei qual é, Senhor, mas se eu sei, me ajuda a cumprir essa missão, dependendo do Senhor, dependendo do Senhor. E em último lugar, ore em todas as situações. Irmãos, é muito bom quando tudo está caminhando bem. É muito bom. Quando você tem a comida, quando você tem o dinheiro, quando todo mundo olha para você e sorri, quando você passa na rua e todo mundo fala com você. Mas quando tudo isso some, e quando todo mundo olha para você de cara feia, quando você não tem dinheiro, quando você não tem comida, você ainda vai orar a Deus, demonstrando sua confiança nele? Ou não? E eu não estou dizendo que você e eu precisamos passar por isso. Teve homens na Bíblia que passaram por isso. Lembra de Paulo? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto de fartura como de escassez. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos voltar às Escrituras para aprender com pessoas que passaram por lutas e batalhas, situações difíceis, mas mesmo assim, confiaram em Deus. Um exemplo maior é Jesus. Jesus orou mesmo diante da morte. Na cruz ele orou. E nas suas orações ele mostrava que ele continuava confiando em Deus. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. No final das contas, irmãos, quando eu oro, em todas as situações, eu mostro que a oração, ela nos fortalece em tempos difíceis. E eu queria que nós pudéssemos parar e refletir um pouco, porque a oração de Jesus, em João 11, nos ensina a termos um coração mais grato, a termos confiança e a termos propósitos em nossas orações. E a maneira que ele ora ali, ele expressa para todo mundo ver: eu confio no Senhor. Eu queria hoje pensar nisso, e eu queria que a gente pudesse hoje fazer o tempo de oração diferente. Eu queria que pelo menos em 10 minutos, a gente ficasse no grupo de 3 pessoas, e a gente pudesse conversar sobre isso aqui. Como você pode demonstrar gratidão, fé e propósito em suas orações hoje? E aí depois a gente orar. Então, escolha 2 irmãos para você ficar junto aí hoje. Converse 10 minutos. Aí eu sei que alguns vão passar, outros vão diminuir, mas a ideia é 10. E eu vou deixar essa questão aqui. Como você pode demonstrar gratidão, fé, propósito em suas orações hoje? E aí a gente pensa no texto que a gente conversou. Então, 3 pessoas, vamos orar agora, encerrando esse tempo, e aí depois a gente tem esses 10 minutos para a gente conversar sobre essa palavra. Eu vou pedir que o pastor deixe aí, tá bom, pastor? E depois orar.
mediante tudo que a gente ouviu. Vamos orar. Obrigado, ó Deus, por esse tempo. Nos ajuda a pensar um pouco mais sobre a oração. E que a gente possa orar mais uns pelos outros. Somos irmãos, amigos mais chegados que irmãos. Nos ajuda a podermos viver essa verdade. E que assim possamos crescer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Quem tomou o mar em suas mãos, quem contou da areia cada grão, tremem reis, nações ao ouvir sua voz.